Olá, estamos mais uma vez com um novo episódio de Maldita Politicagem. Tudo bem, Luiz? Olá, Ale, olá a todos, satisfação, vamos que vamos para o, acho que 10º episódio do Maldita Politicagem. São muitos episódios, o 10º, chegaremos ao número 1000, né? Com condições melhores, Isso. Tomara, né? Isso. Esse episódio, Luiz, então, para apresentar para o nosso ouvinte, né, um caso curioso que você também teve a ideia, né, para o nosso ouvinte atento. A gente viu que o Luiz está passando por um momento cósmico. Numerologia no episódio anterior sobre o Frankenstein Jean Colonaro. Fica aí a dica para quem não ouviu. Dessa vez falaremos de Rua Faria Lima, de burocracia, de política, de Jânio Quadros, outro Frankenstein. Brigadeiro Faria Lima, outra coisa, outro Frankenstein que você traz pra gente. Coxa de detalhes, tem mais pedaços ainda, né? Bom, o papo que nós vamos falar, então, já que a gente tem esse dilema educacional... Dilema educacional é a saída do ministro da Educação. Pode ser. Isso a gente explora mais adiante. O tema, então, é sobre burocracia, sobre nomeações de ministérios, nomeações de ministros, nomeações de altos quadros burocráticos, né? O presidente da Petrobras, presidente do BNDES. É um tema que a gente sabe que está bastante presente nas discussões atuais, especialmente do Ministério da Educação, já que o governo atual vem trocando o ministro de Educação que nem roupa, né? Isso. Mas fiquem com a gente, então a gente vai obedecer a mesma estrutura. No primeiro bloco a gente traz uma historinha que vai ilustrar para vocês um pouco do nosso conteúdo de hoje e algumas definições conceituais. O segundo bloco traz temas mais conflituosos, né? Discussões mais aprofundadas e amplas também no ponto de vista da política atual. E no terceiro bloco a gente vai responder a pergunta de sempre e trazer casos curiosos para gravar na cabeça de todos vocês. Então, Luiz, você gostaria de começar contando um pouco desse lugar que vai dar o pontapé inicial aqui? Sim. Então, a Faria Lima é um nome curto de uma avenida em São Paulo que abriga lá as principais consultorias e empresas do mercado de capitais, né? As maiores e mais poderosas do Brasil no ramo. O nome inteiro é Avenida Brigadeiro Faria Lima. Você gosta de frequentar a Faria Lima? Passei lá, raramente, achei muito suntuosa, muito chique, né? Achou o quê? Muito suntuosa, muito grandiosa. Entendi. Mas enfim, há alguns anos, há pouco tempo, ela virou uma espécie de rótulo para denominar o poder dos lobbies das empresas investidoras sobre o governo Bolsonaro. Vamos falar, a Faria Lima, né, os interesses da Faria Lima. E além disso também, para rotular uma espécie de tribo paulistana que são os operadores desse mercado que andam por lá, que são os Faria Limers. Você gosta mais de andar com os Faria Limers ou com os Santa Cecílias? Eu não sei quem são os Santa Cecílias, porra. Quem que são os Santa Cecílias? É a outra tribo ali, urbana paulistana. É lógico que isso é uma brincadeira, né? Os Santa Cecílias são mais identificados com aqueles estudantes ali que rondam os bares Podrões. Santa Cecília. Tá, então, mas enfim, e os Faria Limers, esse estereótipo, eles, vale lembrar, eles andam de patinete, eles usam umas grifes caras, se comunicam com muitos jargões em inglês, e, inclusive a XP Investimentos lançou até um colete, tipo uma japona, assim, as mangas, tipo um colete salva-vida, só que mais chique, assim, sabe? Que tem o nome Colete Faria Lima, e eles vendem isso na Amazon, eles vendem isso. Vendiam, né? Vendem ainda. Você foi procurar? Não, eu estava preparando. Para combinar com seus sapatênis. Sapatênis seus olhos. Eu estava preparando o episódio e apareceu o colete para vender no Google. Enfim, mas o negócio tem um sucesso absurdo no modelito daqueles passantes da rua lá. Então, é possível que esse colete tenha enfim, caído no gosto de mais gente do que os próprios pertencentes àquela tribo. Mas o fato é que existe essa série de significados do termo, né? É uma avenida, é um lugar que representa os interesses do mercado financeiro, é um estilo de vida, é tudo isso, mas tem o nome da coisa. A origem do nome, que é o Brigadeiro Faria Lima, fala pra gente sobre esse figurão da política brasileira, você que estudou ele no seu doutorado.
O Brigadeiro Faria Lima, ele, ao contrário dessa tribo que frequenta ali essa rua, ele não usava colete nem sapatênis, né? Ele usava, na verdade, uma farda da aeronáutica. Então, ele vem de uma família de militares. O Faria Lima se formou em engenharia aeronáutica, né? Estudou na Escola Militar do Realengo. Ele era carioca e teve uma carreira de destaque dentro da aeronáutica brasileira, até no governo Jânio Quadros ser nomeado como presidente da VASP, dentro ainda do governo de estado, né, do estado de São Paulo. Ainda dentro do governo do Jânio Quadros do estado de São Paulo, ele foi nomeado também como secretário do estado. Depois, em 1961, quando o Jânio Quadros já era presidente da República, e a gente vem falando bastante do Jânio Quadros, né? A gente falou do Jânio Quadros perseguindo o nosso episódio. Né? Falamos no Jean Colonaro, né? Sim. O Jânio Quadros nomeou ele como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, né? E como isso distou? O que significa o Brigadeiro Faria Lima ser nomeado para presidente do Banco de Desenvolvimento do país, o BNDES, que ele não é do ramo ele nunca tinha trabalhado em banco, por exemplo, né? O que isso significa? Até então, o BNDES, ele tinha presidentes, né? Até naquela data, os presidentes do BNDES tinham um perfil muito semelhante. Eram pessoas que tinham trabalhado dentro do banco, né? Ou ajudado a fundar no projeto de construção do BNDES. Lá no Vargas. Lá no Vargas, né? Então, em 1952, a data de fundação do BNDES, e durante muito tempo ficou mais ou menos passando de mãos em mãos ali, os presidentes sendo desse mesmo clã, né? De técnicos muito renomados no Brasil. E quando o Jânio Quadros assume, né? Ele nomeia esse novo presidente, que é o Faria Lima, que na verdade era uma pessoa próxima a ele. Então, nisso existe já uma diferença, né? Parece que o critério técnico e de conhecimento ali da instituição, né, de carreira dentro da instituição, não é levado em consideração pelo esse governo do Jânio Quadros na nomeação do Faria Lima. Certo, mas isso também representa, você está já avançando num ponto anterior, talvez, que é quais são os padrões de nomeação para os altos cargos no Estado, conforme a literatura? Quais são esses padrões? Para responder isso, acho que a melhor forma é um conceito que a Bárbara Guedes traz, uma autora norte-americana, que ela vai chamar que existe um dilema do político. O político ele pode optar por dois tipos de estratégia. A primeira, uma estratégia mais a curto prazo, ou seja, você precisa de apoio político, então você nomeia políticos, pessoas de outros partidos ou do seu próprio partido como forma de obter aumentar sua coalizão ou obter maior apoio político interno dentro das casas democráticas. Certo. E uma segunda estratégia, mais a longo prazo, seria a nomeação de técnicos, de pessoas capazes de implementar uma boa política pública e conseguir, a longo prazo também, né, implementar um projeto de maior fôlego para desenvolvimento econômico, etc., para obter, então, o sucesso dessa política pública. Então, são duas estratégias distintas, uma mais preocupada com o mundo político, né, com o Congresso, talvez, e a outra mais preocupada com o sucesso da política pública. Perfeito. Então, esses dois tipos, vamos dizer, tipos clássicos da Guedes, apontam para caminhos assim, opostos, né? Ou às vezes o Estado, o presidente do país, o governo da ocasião, ele tenta equilibrar entre governos técnicos e governos políticos para ter essas duas coisas calibradas, né? Um apoio político de curto prazo e uma política de Estado de longo prazo. É mais ou menos isso. E a gente vai continuar explorando isso, porque isso também tem a ver com os padrões de nomeação do Ministério da Educação. Mas para isso a gente vai para o segundo bloco. Então fiquem com a gente. Afinal de contas, a gente tem um elo para estabelecer aqui. Qual que é a relação da nomeação do Brigadeiro Faria Lima para a presidência do BNDES lá em 1961 e a atual força da rua Faria Lima no governo Bolsonaro? Eu não entendi isso até agora. Então, no episódio passado você trouxe uma numerologia, agora eu posso trazer uma coincidência, um acaso da história, né, que dificilmente foi projeto de alguém. O Brigadeiro Faria Lima deu nome à rua, certo? Ok. Faria Lima. Ok. Na rua Faria Lima está localizado o BTG Pactual, que é um dos bancões, um dos bancos importantes. Certo. Os diretores do BNDES atual, parte desses diretores tem carreira onde?
no BTG Pactual. No BTG Pactual. Então, veja só a coincidência histórica. Os liberais atuais que compõem parte da ala que apoia o Bolsonaro tem um peso relevante no BTG Pactual na representação do diretório do BNDES dos últimos anos, que vem do BTG Pactual, que é justamente esses... Justamente não conheço a imagem deles, mas podemos colocar como representantes desses Faria Limers todos, certo, desse interesse do Faria Limers. Isso diz todo o padrão histórico das diretorias do BNDES. O BNDES, historicamente, ele é considerado uma instituição insulada, né? Quando a gente fala de insulamento burocrático, nós estamos falando de instituições que foram feitas com um muro que blinda a lógica clientelista, política, de distribuição de cargos, né, para o mundo político, e que coloca técnicos na frente deles, né? Então, voltando para a lógica da Bárbara Guedes, do dilema político, o BNDES é exemplo típico da lógica a longo prazo, da nomeação de técnicos para a implementação de políticas públicas, e parece que nesse caso não foi isso que ocorreu, né? Certo. Isso me fez com que eu sugerisse emendar o episódio com o caso do Ministério da Educação, recente, né? Porque ele passou por muitas substituições de ministros, muitas mais do que a história do Ministério, né? Em outros governos, porque assim, os 4 ministros até então nomeados, eles são estranhos na lógica de nomeação dos ministros da Educação, né? O Ricardo Vélez Rodrigues foi o primeiro. Ele era pastor, teólogo, ensaísta, enfim, e nunca tinha tido atuação forte na área de políticas públicas educacionais. Ele acabou rodando porque ele estava fazendo afirmações que desagradavam a opinião pública, falando que o brasileiro não sabia comer, se comportava que nem um animal no exterior e assim por diante. Depois, o substituto, o Abraham Weintraub, o mais famoso, economista, era amigo dos filhos do Jair Bolsonaro, também da ala olavista. Os dois são da ala olavista? Isso, perfeito. Os dois da ala olavista, uma ala hiperideológica, né? E estavam preocupados com reformar o material didático e colocar outras questões ligadas à religião e assim por diante. Depois que o Weintraub comprou briga com o Supremo Tribunal Federal, e ele era muito ligado àqueles movimentos radicalizados, na época da crise do Bolsonaro com o STF, se nomeou o Carlos Decotelli, que não assumiu porque tinha uns trambiques no currículo dele lá. Ele também é economista, mas também tem formação na Marinha, né? Ele tem concurso na Marinha, enfim. Carlos Decotelli é aquele, se eu bem me lembro, aquele ministro que era doutor e não era doutor mesmo. Isso. Tinha um ruído lá, um barulhinho no currículo dele que o pessoal estranhou, e aí ele acabou rodando. Mas é interessante que ele conviveu com o Paulo Guedes na década de 90, numa faculdade do Rio de Janeiro, o IBMEC. Também integrou, teve conexões com o presidente da Petrobras em 2020, que era o Roberto Castelo Brancos, e trabalhou, enfim, tinha uma relação com diferentes setores da base, vamos dizer, social do bolsonarismo, né? Tanto com o Paulo Guedes e o pessoal do mercado financeiro, quanto com a ala militar, porque ele era da Marinha. Muito interessante. Só que, talvez tinha um perfil mais amplo de todos, mas ele não assumiu por causa dos esqueminhas, dos rananã no currículo. E aí depois o atual. O último que caiu, o atual derrubado, que é o Milton Ribeiro, que afinal de contas, finalmente era um que tinha doutorado em educação, foi vice-reitor ou reitor da Mackenzie, também pastor presbiteriano, mas ele caiu por causa desses escândalos recentes, enfim, um lobby de distribuição de recursos do Fundo Nacional de Educação para pastores, um lobista de 5ª categoria, ele e os seus apaniguados. Esses pastores não tinham sequer vínculo com o MEC. Então, esses 4 nomes indicam uma nomeação de indivíduos que não servem para dar sustentação política junto ao Congresso, como acontece na história do presidencialismo de coalizão, e nem tampouco tem o lastro técnico que acontece com outros casos de outros ministérios, inclusive em alguns nomes quando nomeados do MEC, como o Renato Janine Ribeiro, da Dilma, que era muito técnico, era filósofo, professor da Unicamp, muito técnico, mas sem condições de fortalecer politicamente o governo. Mas estava, enfim, acontecia essa bifurcação entre técnico e político. No caso do Bolsonaro, nos ministros da educação do Bolsonaro, o que a gente vê são indivíduos francamente relacionados pessoalmente com alguns indivíduos do governo, uns grão líderes do governo, Paulo Guedes, os militares, mas que não servem nem para dar uma capacitação técnica, uma orientação técnica para o ministério, e nem tampouco para aumentar a sustentação política dele, coisa parecida com o que acontece no BNDES.
Ou seja, né, se a gente for traduzir para a linguagem da Bárbara Guedes, o que o Bolsonaro faz é um tanto quanto inovador. Ele não, obviamente, ele não opta por implementar a estratégia a longo prazo, porque não são técnicos de carreira que vão garantir um sucesso a longo prazo da política pública, e são uma lógica de curto prazo, mas não um curto prazo orientado pela coalizão partidária, pelo Congresso, um curto prazo para agrado político da sua base de grupos social. Imediatamente orgânicos do governo. Da sua base social também, né? Isso. Então, de fato, aqui há uma reinvenção do modelo, do modus operandi de funcionamento do presidencialismo brasileiro. Então exército, bancada religiosa, né? Bancada evangélica. Faria Limers. É esse a trinca representada dentro do governo Bolsonaro no ponto de vista das suas burocracias. Né? Exatamente, perfeito. Pois bem, Ale, então depois de uma lista longa de ministros, de agências burocráticas e de presidentes, a gente precisa tentar fechar no eixo que a gente propôs. Afinal de contas, o Bolsonaro nomeia altos cargos do seu governo a partir de qual critério e se isso é bom ou é ruim, afinal de contas, isso é maldito? Bom, o padrão de nomeação típica do governo Bolsonaro é maldito? Eu acho que o governo Bolsonaro nomeia via critérios políticos. Apesar de não ser político partidário, são critérios políticos ao tentar agradar a sua base de apoio social e todas aquelas instituições que apoiam o seu governo, mesmo não sendo partidos, né, necessariamente. Nesse caso, eu acho que é maldito sim, porque o governo Bolsonaro apresenta, na verdade, uma ausência de projetos a longo prazo. Né? Então, ao representar todos esses órgãos, essas instituições que são aliadas do seu governo, ele não apresenta em nenhuma parte, em nenhuma região do Estado, algum tipo de estratégia a longo prazo. Nenhuma agência do Estado uma estratégia a longo prazo. Por exemplo, a gente pode usar um contraponto disso, que é o governo da Dilma Rousseff. Né? Pelo menos olhando para o BNDES, que foi meu objeto de estudo, né? A Dilma foi um dos diretores do BNDES mais técnicos de todos. Né? Só que a nomeação de técnico, ela de alguma forma tem um limite porque ela exclui a participação de interesses externos à instituição, você enfraquece os elos políticos, não por isso, somente por isso, mas também por isso o governo Dilma talvez tenha tido problemas na sua coordenação política. Então, o governo Dilma, naquele conceito que você usou de insulamento, que é um governo ilhado burocraticamente, né, apartado dos partidos, do Congresso, ele foi hiper-insulado. No ponto de vista do BNDES, e eu acredito que na maioria das burocracias técnicas, não ministérios necessariamente, sim. E dentro do argumento da Bárbara Guedes, a estratégia a longo prazo somente, né? Não a de curto prazo, a estratégia de obtenção de força política. O acirramento da polarização, que vai ser um tema de um episódio nosso, está fazendo com que muitas grandes empresas, CEOs, contratem diretores por critérios muito emotivos do ponto de vista político. Né? Critérios, assim, o indivíduo tem que pensar como eu, não é nem um critério ideológico, não é nem se é liberal, não é nem se é, enfim, social-democrata, mas se ele tem afinidades com os meus líderes. É uma coisa muito louca e é uma coisa que, por exemplo, na revista de Harvard, na Harvard Business Review, eles já apontam como sendo um dos problemas das gestões de grandes empresas no curto prazo. Então, tipo assim, você tem que contratar o CEO e você é bolsonarista e quem você está entrevistando é petista e você fala, não quero contratar esse cara. Se for lavista, você contrata. Entendeu? Isso está acontecendo nos Estados Unidos. É uma coisa muito curiosa que mostra que esse padrão de nomeação de altos cargos por, enfim, afinidades de curtíssimo prazo, afinidades emotivas. Assim, eu não gosto de fulano, né? Tem sido fator crucial para contratar dirigentes de empresa nos Estados Unidos e determinar e nomear ministros em cargos estratégicos do governo brasileiro. É muito louco. Isso rende um episódio, hein? Rende um episódio e é isso que a gente vai trazer para vocês logo daqui a alguns dias, não sei se no próximo episódio ou em algumas semanas, mas isso está no nosso radar. Então, beleza, Luiz. Com isso, fechamos, então, mais um episódio de Maldita Politicagem. Obrigado pela audiência de vocês. Curtam, compartilhem com toda a família, todos os burocratas, todos os Faria Limers, todos os Santa Cecílias. Todos os seus amigos, seus amigers. Então, é isso, gente. Muito obrigadão. Compartilhem, enviem suas mensagens
Um abração a todos. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.